numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor, louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Sentados, nos recolhamos a um tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só o Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Invoquemos o seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado nós estávamos com Jesus no deserto, jejum, 40 dias, 40 noites, depois sentiu fome, foi tentado pelo diabo. 3 propostas do demônio: transforma a pedra em pão, transforma a religião, o templo, em lugar de distração, adora-me, que eu te darei os reinos deste mundo e a sua glória. Terminava a tentação, o demônio com Jesus sobre um monte muito alto, mostrando os reinos deste mundo e sua glória. Aquilo era o capítulo 4 de Mateus.
Hoje nós demos um salto e viemos parar no capítulo 17, versículo 1 a 9. Estamos com Jesus de novo sobre uma alta montanha. A montanha é um tema muito forte, muito recorrente na Bíblia. O evangelista Mateus, que é o evangelista que tem uma base judaica mais forte, ele insiste muito nas referências simbólicas do Antigo Testamento, e Jesus é um acontecimento pleno, novo, definitivo de Deus na história, naqueles lugares onde a tradição da Bíblia e do povo do Antigo Testamento tinham como referência. Estamos com Jesus no monte. O texto de hoje começa assim, e eu vou precisar dar uma introdução. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Leiam. E os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. O que é que estava acontecendo que Jesus precisou parar tudo e levar só esses três com ele sobre uma alta montanha? O que tinha como pano de fundo, o que está por trás desta cena? No capítulo 16 tem 3 acontecimentos, que são um deles decisivo para entender essa subida de Jesus à montanha. No comecinho do capítulo 16, Jesus pega os 12 apóstolos, vai com eles em Cesareia de Filipe e faz uma avaliação. Depois de um longo período pregando o evangelho, realizando milagres, prodígios, sinais, pergunta o que é que o povo pensa sobre mim. Depois pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro confessa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus toma Pedro, institui Pedro como chefe do colégio apostólico, funda a igreja e diz que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Como o demônio não o venceu na montanha domingo passado, Jesus diz que também o demônio e o inferno nunca irá vencer a igreja. Pronto. A partir dali, Jesus toma a direção de Jerusalém. Vai na direção de Jerusalém. As multidões e os apóstolos ficam impactados com a ideia de Jesus, que realizou tantos milagres, prodígios e sinais, ruma para Jerusalém. Parece o quê? Parece uma marcha revolucionária. E eles pensam assim: é um tipo de expectativa messiânica popular. Tentam fazer de Jesus um líder político messiânico para os reinos daqui. Vão com Jesus para Jerusalém numa empolgação danada e dizem: ele que está realizando tanta coisa poderosa, chegando em Jerusalém a gente o aclama rei, e aí nós vamos ter uma vida sossegada para sempre. O problema é que no versículo 21, Jesus dá uma guinada. Jesus, caminhando com eles, entra com uma conversa atravessada. Diz assim: eis que nós estamos subindo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eu vou ser perseguido, vou ser rejeitado, eles vão me fazer sofrer muito, vão me matar, eu vou morrer na cruz, no terceiro dia ressuscitar. Isso causa uma crise terrível nos apóstolos. Pedro mesmo, que agora mesmo confessou que ele é o Messias, torce o braço de Jesus e leva Jesus para um lugar à parte, repreende. Jesus diz que isso nunca te aconteça, não venha com essa conversa, Jesus, nunca.
E Jesus repreende a Pedro e fala para Pedro o que ele falou para o diabo domingo passado: vai para longe de mim, Satanás. O clima, portanto, era tenso. E Jesus se volta para a multidão e diz: atenção! Se alguém quiser me seguir, renuncie a si, tome sua cruz cada dia e me siga. Então, a sequência é a confissão de Pedro, o Messias, a fundação da igreja, o anúncio da paixão, o anúncio da radicalidade do tomar a cruz e a caminhada de um Messias diferente. Ele é o Messias, mas um Messias diferente de toda a expectativa popular das ideologias correntes. Ele é um Messias que vai morrer, sofrer e morrer na cruz. O Antigo Testamento diz que morrer de pendurado no madeiro, morrer pregado na cruz, é a mais vil de todas as maldições. Você pode imaginar no ouvido dos discípulos, que horror, você deixar tudo e seguir um camarada que tem tanto poder sobre o mal, que realiza tantos milagres, mas que diz que vai ter uma sentença a mais vil de todas as maldições, e vai ressuscitar. Pronto, feita essa introdução, eu te digo, quando Jesus, a caminho de Jerusalém, percebe o mal-estar que está nos discípulos, e especialmente em Pedro, diz assim: não posso continuar essa viagem do jeito que está. Para a viagem, toma Pedro, Tiago e João, que com André são os 4 primeiros apóstolos. Provavelmente disse para André: André, você fica aqui no pé da montanha com a massa, com a multidão, cuida desse povo que eu vou ali com Pedro, Tiago e João. Sobe a montanha. Para quê? Vamos lá? Subamos, portanto. Você nunca mais vai descer da montanha do mesmo jeito. Versículo 2. E foi, leiam, transfigurado diante deles. Espere, transfigurado. O próprio Evangelho explica o que é transfigurado. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Espere, continue. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pronto, transfigurou. O rosto brilhou como o sol, as roupas brancas como a luz, e ele aparece conversando com 2 personagens importantíssimos do Antigo Testamento. Primeira nota: há uma herança medieval daqueles tempos sombrios da Idade Média, comum no catolicismo de hoje, uma ilusão de achar que a gente precisa recuperar o modo da ascese e da vida espiritual da Idade Média, que a gente tem que olhar para o corpo e pensar que o corpo não presta para nada, que o corpo é só pecado, é só sujeira, é só imundície, meu corpo é só coisa ruim, eu quero que Deus manifeste o poder e vença tudo que o meu corpo é. Essa transfiguração de Jesus, o rosto como o sol e as vestes brilhantes como luz, dá para a gente uma senha, um olhar novo sobre o nosso corpo. O nosso corpo é também sagrado e divino. Essa ideia negativa do corpo, de pensar que isso aqui é só lugar da bagaceira e da baixeza, isso vem da cultura grega, e que não combina com a visão semita, a visão bíblica. O corpo e a alma, para o povo da Bíblia, é uma unidade só, o ser humano na presença de Deus. Jesus, portanto, ele reconcilia corpo e espírito,
e até a exterioridade. O rosto brilha como o sol e até a veste brilha como luz. Ele é inteiro. Homem inteiro, divino, divino e que diviniza, santifica a nossa carne. Pronto. Enquanto Jesus está assim, apareceram-lhes Moisés e Elias. Moisés, o personagem do Antigo Testamento, que é o responsável pela organização do povo de Israel, que saiu da terra prometida, da escravidão do Egito, na direção da terra prometida, e que nesse caminho pelo deserto começou a ter dificuldade. E Moisés subiu o monte para rezar com Deus e levar para Deus no monte que o povo estava dando trabalho demais e não querendo enfrentar as dificuldades para chegar na terra prometida. Deus fala com Moisés e diz a Moisés que ele vai dar um código para regular e coordenar a vida desse povo que está se rebelando na viagem no deserto. Deuteronômio 4, 5 e 6, Moisés é aquele que traz a lei e introduz a leitura da lei com escuta Israel, Shema Israel. A gente chama de Moisés representa, portanto, a lei de Deus e representa a fundação de um povo a partir, escute isso, não da primazia da lei, mas da primazia da escuta. O tema da escuta é um tema problemático. Nós vivemos uma crise de escuta. Moisés, portanto, é o fundador da religião da escuta. E Elias, que viveu século 7º, 8º, Elias é o mais bruto de todos os varões do Antigo Testamento. É o único profeta que enfrentou os desvios do povo com uma coragem, foi jurado de morte, é o único profeta que foi jurado de morte e conseguiu escapar. Uma carruagem de fogo e ouro desceu do céu, pegou Elias e levou Elias para o céu. Ele nem morreu, foi em corpo inteiro para o céu. Mas também Moisés com Enoque, Moisés, Elias e Enoque, são os 3 personagens do Antigo Testamento que a tradição judaica diz que não conheceram a corrupção do corpo. Como nós temos o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que ela foi em corpo e alma, que ela não conheceu a corrupção. E que o povo diz, não está na Bíblia. A Assunção está na Bíblia. Tem 3 personagens que foram assuntos ao céu sem conhecer a corrupção da carne. Moisés, Elias e Enoque. Moisés e Elias conversando com Jesus. Brevemente eu te conto sobre Elias, só para te recordar, porque eu já falei dele. Elias viveu um período tenso em Israel, em que tanto o templo de Jerusalém quanto o templo do norte, da Samaria, que a gente vai ver domingo que vem, estavam completamente desviados. O rei financiou uma reforma do templo, uma reforma cara. O rei fez uma grande reforma do templo. O templo ficou tão impecável, tão belo, que o rei falou, olha, ficou bonito demais. Não vou deixar esses sacerdotes que estão servindo continuar, não. Eu vou escolher, com a minha equipe, quem vai ser sacerdote nesse templo que eu financiei a reforma. E esses sacerdotes que forem pregar e ensinar o povo no templo, terão que servir a Deus e me elogiar.
Conhecem isso? Não? Nunca viram? Não? Terão que me elogiar. Elias entra, Deus fala para Elias: Elias, vai lá no templo, fala para o rei, fala para esse povo que eu não quero isso não me agrada. Elias foi, apeitou o rei fez umas ameaças, Elias foi para o templo, chegou lá, pegou 400 falsos profetas pregadores, lascando baba de elogio ao rei. Elias pegou uma espada, degolou 400. A mulher do rei ficou furiosa, vaidosa como era a mulher do rei, empreendeu uma perseguição a Elias, que ele correu durante 40 dias e 40 noites da turma que queria matá-lo. E Elias é o cara que se esconde numa montanha, e Deus fala para ele: Elias, que depois de 40 dias ele para e fala para Deus assim: Senhor, me mata, eu lutei tanto pelo seu templo, tem 40 dias que estão me perseguindo, o Senhor não faz nada, me mata, tira a minha vida, chega de ficar correndo, eu não sou melhor do que ninguém, que meus pais. Deus fala para Elias: Elias, espera, sobe o monte, que eu vou até você. Elias subiu o monte, entrou dentro de uma caverna e ficou esperando Deus chegar. E Elias tinha na mente, por causa da bravura varonil dele que matou 400, Elias tinha na mente aquela religião dos fenômenos poderosos e prodigiosos de Moisés. Um Deus que fala através da bravura, do terremoto, do relâmpago, do raio, do trovão, da ventania, do fogo. Elias sobe o monte e espera e nada de Deus. Um dia, Elias acorda dentro da caverna e escuta um barulho de um terremoto violento. Você pode depois pegar 1 Reis, capítulo 18 e 19. Escuta o barulho do terremoto e fala: opa, é Deus. Ele sai para fora da caverna, olha, o terremoto quebra tudo, mas Deus não vem. Ele volta para a caverna, espera, vem um fogo que devora tudo. Deus fala: esse é Deus, agora é Ele. Sai para fora da caverna, o fogo vem, transforma tudo em cinza. Ele espera, cadê Deus? Deus não vem. Volta para a caverna, espera, lá vem uma ventania que quebra e destroça tudo que sobrou do fogo. Espera e nada de Deus. Ele volta para a caverna, espera, de repente ele escuta o barulho de uma brisa suave. E aí ele diz: é Deus. Então, Elias é o personagem do Antigo Testamento que inaugura um modo novo de experimentar Deus, diferente das teofanias, das manifestações estrondosas do Antigo Testamento que Moisés tanto falou com o povo através delas. Elias é aquele que experimenta a presença de Deus numa brisa suave. E Deus vem na brisa suave e fica horas em prosa com Elias. É uma delícia o texto. Então, Moisés e Elias representam duas coisas. Primeiro, que Deus fala, escuta Deus. Segundo, Deus não fala só no pancadão dos terremotos, das tragédias, das desgraças. Deus fala na brisa suave. Quando Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus, o rosto de Jesus como o sol, a veste brilhante, olhe para cá. Sabe o que significa? Significa que o Antigo Testamento, a partir de agora, vai ser lido com a luz do Novo Testamento. Significa que tudo que você não entende no Antigo Testamento, agora
a partir da luz de Cristo ressuscitado, tudo fica clarinho e límpido nos acontecimentos e nos feitos do Antigo Testamento. É Jesus ressuscitado a figura, modelo que te faz compreender a Escritura. Moisés, que fundou a religião da escuta, repito, e agora a gente vai avançar. Moisés, quando caminha com o povo durante 40 anos e chega na beira do Rio Jordão e vai atravessar o Rio Jordão para entrar na Palestina, Moisés lê a introdução do Decálogo, Deuteronômio 6, 4, 5 e 6 e repete várias vezes: Shema Israel, Shema Adonai Elohenu, escuta Israel, o Senhor é um, escuta. E Elias diz: Israel, a terra prometida está aqui. O sucesso seu entrando na bênção de Deus vai depender da sua escuta. Isso serve para hoje, não serve? O sucesso seu para viver na bênção depende da sua escuta. Então, daqui um pouco volta o tema da escuta. Vamos lá. Jesus conversando com o fundador da escola da escuta, Moisés, e o grande pedagogo da escola da escuta, Elias. O que acontece? Versículo 4. Então, enquanto Jesus estava conversando com Moisés e Elias, então Pedro, leiam, tomou a palavra e disse: bradem, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Espere lá. Bento XVI diz que Jesus tinha feito Pedro, Tiago, João, os apóstolos, enfrentarem a crua realidade, enfiar o rosto, enfiar a cara na realidade do sofrimento e da cruz que virão chegando em Jerusalém. Eles se abateram. Jesus vê a crise que eles estão. Ninguém gosta de sofrimento. O tema do sofrimento é o tema que garante a fundação e a criação de todas as religiões no mundo. Toda religião no mundo se funda a partir de um modo de interpretar como você deve lidar com o sofrimento e com a morte. Jesus, que tinha dado uma notícia cruenta do sofrimento, chamado os discípulos a enfrentar com ele a crueldade do Calvário, agora leva os discípulos para a montanha, diz Bento, para como que eles enfiarem a cabeça no céu e olharem a realidade do céu para dar conta de continuar a caminhar com eles. Vocês, esposas e esposos, para vocês darem conta de sustentar o casamento, vocês precisam darem conta de enfiar a cara na realidade, falar dos problemas, enfrentar os problemas, mas não fique só nos problemas. Subam com Jesus de tempo em tempo a montanha e também enfiem a cara, o rosto no céu e contemplem a realidade futura para onde vocês caminham, para vocês não ficarem mergulhados só na tribulação. Amém? Amém. Põe a cabeça dentro do céu para dar conta de continuar a viagem, a caminhada, a missão, a responsabilidade de pai, mãe, esposa, esposo, a sua missão, a sua profissão no mundo. Enfrenta a realidade lá embaixo, mas sobe e põe a cabeça no céu com Jesus de tempo em tempo. Pedro fica tão impactado com essa visão que Pedro é tentado a propor para Jesus o desvio da rota.
ele interrompe a conversa de Jesus com Moisés e Elias, fala assim: Jesus, o trem aqui em cima dessa montanha tá bom demais, dá conta. Faz poucos dias que eu preguei terra de Zabulon, terra de Neftali, lembra? Esta montanha, a montanha do Tabor, de cima dela você pega a vista, a fatia de terra de Zabulon e no alto Neftali. É um dos lugares que eu considero a experiência espiritual e mística mais forte que eu já tive na minha vida. Para dizer a verdade, eu tenho certeza que às vezes que eu subi essa montanha, eu não pus só a cara no céu, não. Eu entrei no céu, porque é o céu. Pedro propõe a Jesus, curiosamente, o mesmo que o diabo propôs: vamos ficar na glória. Jesus, tá bom demais para nós aqui em cima da montanha. Vamos fazer 3 tendas, vamos nos acomodar aqui e lasque o resto. Pensa se Jesus tivesse dado ouvido a essa proposta de Pedro. Domingo costuma ser o dia da tenda para muita gente. Tem muita gente que tem a depressão do domingo à tarde, porque é hora de descer a montanha. Vai chegando segunda-feira, você começa a ter que descer para a realidade e o enfrentamento da vida. Tem gente que queria que a vida fosse só um acampamento de domingo. E a gente precisa aprender a enfrentar as duas realidades. Pedro, o evangelista Lucas, contando essa mesma história, diz que Pedro não sabia o que estava falando. Pedro aqui é tomado por um medo, por um assombro, por um torpor. Como nos dias de hoje, ficar na montanha e armar a tenda, sabe o que é? É o mesmo que transformar o domingo em passar o dia inteiro chapando e bebendo. Vamos chapar para a gente não ver a realidade. Não vamos enfrentar o sofrimento e a cruz que tem lá embaixo. Vamos ficar na montanha. Nossa sociedade descobriu o quanto nós temos medo de enfrentar a realidade. E não é à toa que em toda esquina tem uma farmácia e uma distribuidora de bebida 24 horas. Para chapar a gente na droga. Para ajudar a gente a fugir do enfrentamento da realidade. Mas também as igrejas e as religiões facilmente se transformam no lugar da alienação. Subir a montanha pode ser para você uma possibilidade de experimentar na Santa Missa a transfiguração todo domingo, mas uma transfiguração que te capacita e qualifica para enfrentar o batente. Mas a religião pode se tornar também para você um assentamento na alienação e na fuga da realidade. Cuidado. Pedro propõe a Jesus uma fuga do enfrentamento da cruz. Propõe fazer 3 tendas, eles são 6. Ele diz a Jesus: não se preocupe comigo, Tiago e João, a gente se vira. Versículo 5. O divino Pai eterno agora não suporta Pedro querendo tirar Jesus do caminho. E o divino Pai eterno e o divino Espírito Santo fazem uma intervenção. Vamos lá? Leia. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Presta atenção nos paradoxos. Uma nuvem luminosa cobriu com sua sombra. Se é luminosa, como é que dá sombra? Porque significa é o lugar do contexto das coisas divinas, em que nós, com a nossa inteligência humana, não temos o controle de tudo. O controle é só de Deus. Cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: brada igreja,
Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Brada! Escutai-o. O Divino Pai Eterno faz uma intervenção e recoloca o tema de Moisés: a escuta. A escuta. Pedro, que tinha confessado no começo do capítulo 16: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, agora quer tirar o Messias, o Filho do Deus vivo, da sua missão como demônio, que domingo passado, por 2 vezes, tentou tirar Jesus da missão, dizendo exatamente para ele o quê? Se és Filho de Deus, cai fora do sofrimento. Lembra? Transforma a pedra em pão. Pedro agora está na mesma linha. Pedro propõe uma fuga de rota, e o Divino Pai Eterno intervém, fala aquilo que ele falou no batismo de Jesus: este é meu Filho amado. Fala aquilo que Pedro mesmo falou, fala aquilo que o diabo tentou tirar de Jesus, a convicção mais profunda sobre quem Jesus é. Da nuvem luminosa que representa o Espírito Santo, vem a voz que representa a figura do Pai Eterno. E a voz diz: este é meu Filho amado. Diz que ele é o escolhido, é uma eleição, é um eleito, no qual eu pus o meu agrado. Escolheu. E brada: escuta, Pedro. Irmã, irmão, vamos voltar ao tema da escuta, porque nós vivemos uma crise de escuta. A sociedade tecnocrata é uma sociedade escrava da imagem, dos videozinhos manipulados e já editados e mastigados com a conclusão que você deve tirar, que eu estou mandando para você chegar à conclusão que eu tirei. E os vídeos são cada vez mais curtos, não pode ultrapassar 30 segundos. Os últimos 7, 8 anos, os grandes aplicativos de música, todos os anos sai um levantamento de pesquisa, os aplicativos de música dão conta que as músicas mais ouvidas em todas as playlists do planeta são cada vez mais as músicas de tempo mais curto. Caiu de 3 minutos para, inclusive os aplicativos, o Marcos me mandou uma matéria há pouco tempo, no final do ano, os aplicativos de música que exigem que para entrar na seleção das músicas que eles publicam, que a música não pode ter mais de 1 minuto e 48 segundos. Nós não suportamos ouvir um trem que nos distrai mais de 2 minutos. É crise de escuta. Quem foi educado numa boa escola clássica, escutando a boa música, Gregório Alegre, por exemplo, que compôs o Miserere Dei, Miserere Mei, Deo, no século XVI, 1500 e pouco, Gregório compôs essa peça, Miserere Mei, que são 14 minutos. Uma delícia! Você vai escutando, e quanto mais canta, mais você entra no céu. A crise da escuta entrou na diversão. A gente não suporta uma música de 2 minutos. A crise de escuta entrou na sala de aula. A crise de escuta entrou dentro das nossas casas e, é claro, entrou também na igreja. Escutar não é uma coisa fácil. A escuta forma a nossa compreensão. E olha que é escuta, porque a escuta supõe um processo de reação e de interação sua o tempo inteiro. Você se envolve com o que você escuta, diferente do Reels e dos videozinhos breves que já vem a conclusão pronta para você. Você só replica
e conclui o que ele já concluiu e quer que todo mundo conclua o que você também concluiu. É nesta crise de escuta que o Divino Pai Eterno vem, intervém e nesta montanha refunda a escola da escuta. Mas refunda a escola da escuta com uma pedagogia nova. Você vai assustar. Você nunca mais será a mesma pessoa. Depois, você vai até querer matricular-se nessa escola da escuta com o critério para ser aluno na escola da escuta do Filho amado do Pai Eterno. Você precisa enfrentar uma realidade e superá-la. Vamos ver? Vem. Quando ouviram isto, versículo 6. Os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Brada, igreja. Levantai-vos e não tenhais medo. Assustados caíram com o rosto em terra. A crise da escuta é fruto também da pedagogia do medo. Porque o cristianismo se tornou facilmente uma religião do medo. Nós vivemos na sociedade que regula a nossa vida a partir do critério do medo. Os videozinhos dos grupos de WhatsApp são todos para meter medo contra aquele outro grupo e aquela outra ideologia. Os de direita falam que o mal é da esquerda, os de esquerda falam que o mal é da direita. Mas os dois usam a mesma ferramenta, te meter medo. E você chega na igreja, o pastor e o padre também te enche de medo. E tem pregador, e tem católico, e tem cristão que tem medo, mas tanto medo que quando ele fala do capeta ele tem medo, e quando fala de Deus ele tem medo. Você tem que sair dessa. Para você entrar na escola da escuta, você vai ter que sair da escravidão do medo. Ainda que para isso, suponha você romper com as ferramentas ideológicas que te domesticaram na escola do medo. Seja de direita ou seja de esquerda. Existe uma indústria do medo. Existe um cristianismo que a ferramenta principal é passar medo. Dízimo dá resultado se o pregador meter medo. E Jesus não quer aluno na escola da escuta que seja guiado pelo medo. Ele se aproxima, eles estão assustados, caídos, com o rosto em terra. Jesus se aproxima, toca e diz: levantai-vos, mas aí no chão deixem o medo. Não vem com medo para Jesus, porque não é esse tipo de discípulo e discípulo que Ele quer. Amém? Amém. Amém? Amém. A ruptura com a lógica do medo é o critério decisivo que Jesus vai fundar. Moisés fundou a escola da escuta e Jesus fundou a pedagogia liberta do medo. Agora, pode pegar pesado? Peguei ainda não. Agora, levantai-vos e não tenhais medo. Jesus não está dizendo levantai-vos que não tereis problemas. Não saia daqui fazendo uma interpretação equivocada. Ele não disse levantai-vos porque não vai ter problema. Ele não disse que levantai-vos porque não vai ter cruz. Ele não disse levantai-vos porque não tenha medo, porque não vai ter perseguição, não vai ter ódio.
ele já falou lá atrás: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. O que ele diz é que o critério para ser mulher e homem da escuta é mulher e homem de pé, ressuscitado com ele, mulher e homem guiado na confiança da graça e do amor. Irmã, irmão, tem muita gente que cria uns monstrinhos de estimação e gosta de ter medo. Uma sociedade doente como a nossa, não são poucos os que gostam de uma religião do medo. Permita que Jesus hoje também se aproxime de você, toque você, mas permita que Jesus te ajude a identificar os seus medos, que tem feito você também, com a testa franzida e o rosto caído por terra. Permita, aceite. Erga-se, inaugure um tempo novo de relação nova e não tenha medo de subir a montanha para ver Deus e nem descer da montanha para enfrentar a cruz, porque Ele, olha o que vem, veja, versículo 8, me dói tudo que vocês puderem imaginar, de medo de você sair daqui com medo. Versículo 8: os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Porque quem tem Jesus não precisa de mais nada. O problema é agora enfrentar a descida da montanha. Versículo 9. Leiam: quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Você pode imaginar a cena? Os discípulos descendo da montanha, felizes por esta visão maravilhosa na montanha. Descendo da montanha e de repente Jesus volta com a conversa atravessada dizendo: moçada, isso que vocês viveram aqui é um segredo meu e de vocês. Conta para ninguém não, guarda isso até que eu tenha ressuscitado dos mortos. Eu imagino Pedro dando uma cutucada em Tiago e João dizendo assim: ah não, vai começar essa conversa tudo de novo. Vocês que são marido e mulher, de vez em quando vocês falam isso um para o outro. Bem, lá vem você de novo com esse assunto. Não fala? Né? Não é? E a gente precisa ter coragem de tocar nesses assuntos. A gente precisa ter coragem de falar do que vai enfrentar na baixada da vida. A gente precisa ser mulher e homem, não sem medo porque não tem problema, mas sem medo porque é movido por uma companhia. Jesus desce da montanha com você para te ajudar a enfrentar o que tem lá embaixo. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Ele, minha gente. Brother! Pegue a segunda leitura para terminar. Você hoje, na cama, antes de dormir, você vai ler isso para sua esposa, para o seu esposo. Olha que coisa linda, para falar para o marido, para a mulher, para os filhos. O apóstolo Paulo fala para o irmão Timóteo: caríssimo, sofre comigo pelo evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Você que é esposa e esposo pode dizer isso ao seu marido, à sua esposa: bem, sofre comigo pelo evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Não põe o sofrimento no centro, põe o fortificado pelo poder de Deus no centro. O sofrimento é um acidente de percurso, o centro é o poder de Deus que te fortifica. Leia.
Deus nos salvou, Brada, e nos chamou com uma vocação santa, olha o texto, não devido às nossas obras, mas em virtude do desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. já foi dada uma graça em Cristo Jesus desde toda a eternidade. 10. Esta graça Foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Brada, Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. por meio do Evangelho. Evangelho é algo que a gente precisa escutar. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. Vocês não se assustem com uma fonte que eu vou citar e vou fazê-lo de forma provocativa. Um carnavalesco dos anos 80 causou um impacto no Brasil, dizendo que gente nasceu foi para brilhar. E é isso mesmo. Gente nasceu foi para brilhar. Nós não nascemos para ter uma testa franzida e assombrada de medo. Nós nascemos para escutar Deus e enfrentar a realidade sem medo, sabendo que a companhia do ressuscitado faz brilhar nossa face nele. Amém? Amém. Eu te proponho agora um exercício. Hoje ainda, ou amanhã, segundona braba, você tem que enfrentar as suas realidades. E Jesus está com você. Para a glória e para o brilho da luz no alto dessa montanha, mas Jesus está com você para te ajudar a enfrentar tudo que lá embaixo da montanha você precisa enfrentar. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Permita que também Jesus se aproxime de você. Tudo aquilo que tem feito você ser escrava e escravo de uma religião de assustados e medrosos. Permita que Jesus se aproxime de você, toque você, levante você dos medos que têm paralisado você espiritualmente, moralmente, afetivamente. Tem muita gente paralisado emocionalmente, afetivamente, espiritualmente. Aceite o toque de Jesus para reerguer você. Fale com Ele dos seus medos. Entregue a Jesus os seus medos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos que têm o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu Às peito
vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem vida, Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. não quer saber de Não amar, quer saber de amar. não sabe perdoar, Nem sabe perdoar. quer tudo, Quer tudo e não sabe partilhar. canta, igreja, peça a Jesus. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor sabe o Senhor sabe que a realidade que eu tenho que enfrentar, que a realidade que eu tenho que enfrentar, descendo da montanha, descendo da montanha, muitas vezes essa realidade me domina, assustado, com medo, violento, agressivo. Senhor, eu quero descer da montanha com a força e o vigor da presença do Senhor. Jesus ressuscitado, que destruiu a morte, que fez brilhar a vida e a imortalidade. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, faz brilhar minha vida, faz-me brilhar em vida, faz-me vencer faz-me vencer tudo que me deixa tudo que me deixa ser escrava, ser escravo, escravo do medo, da falta de escuta. da falta de escuta. Educa-me Educa-me na escola na escola de Moisés e Elias, de Moisés e Elias, na escola da cruz, na escola da cruz, a escola na do escola amor, do amor, confiante, que não se domina pelo medo. que não se domina pelo medo. Jesus, Jesus, vence os meus medos, vence os meus medos, os medos que dominam minha casa, os medos que dominam a minha casa, o nosso Brasil e o nosso mundo. Brasil, Com a mão no coração, reze, interceda por todas as pessoas na sua família, escravas de todo tipo de medo, medo de Deus, medo do demônio, medo do mal, medo de amar, medo de perdoar. Entregue e interceda. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Canta. Derrama sobre nós a água do amor, Espírito de Deus, nosso Senhor. De pé, igreja, ergue as mãos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. A mão no coração, reze comigo, Senhor. Senhor,
Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Não porque não terei problemas, Não porque não terei problemas. mas porque o Senhor está comigo. Mas porque o Senhor está comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço daqueles e diga: não tenha medo, a paz de Jesus.